O título do texto, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 1, é a segunda multiplicação dos pães. Diz assim: Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, que ele deu graças igualmente por eles, e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com os discípulos e foi para uma região chamada Dalmanuta. Amém. Até aqui, ó. Esse texto é bem bacana, acho que é um dos poucos textos que aparecem nos 4 evangelhos, né? A multiplicação dos pães. Sim, E Jesus apresenta mais uma vez a sua jornada de compaixão, né? Eu gosto de um autor americano, que é o Max Lucado. Ele fala assim, Rodrigo, compaixão é um soco no estômago. Quando você sente uma dor, né, na entranha, assim, em relação ao próximo, né? Compaixão é quando você calça o sapato do outro, né? Porque a gente só sabe o quanto tá doendo, só a pessoa mesmo sabe o quanto tá doendo nela, né? Mas essa compaixão é quando você, de alguma forma, acho que poderia até, às vezes é até um mistério isso, assim, na vida espiritual, assim, acho que, porque às vezes você consegue mesmo vivenciar algo bem próximo da dor do outro, você consegue calçar os sapatos da dor do outro. sim, Jesus Cristo, as narrativas dos evangelhos várias vezes fala que ele teve, além de compaixão, o texto bíblico ainda fala algumas vezes, teve íntima compaixão íntima do compaixão. outro, né? Então é um negócio que a gente não consegue entender, mas que Jesus Cristo sente por nós, né? Jesus Cristo Uhum. sabe, Jesus Cristo calça os nossos sapatos, ele sabe o quanto dói, ele sabe o quanto aquilo que nós estamos enfrentando está impactando as nossas vidas, né? E aqui ele olha para a multidão e ele percebe ela com fome. E o que é a compaixão de Cristo? É sentir fome junto com a Uhum. multidão. Ele sente essa fome. E aí ele percebe que naquele dado momento do dia, já estava se findando ali o dia, não dava para as pessoas irem embora daquele encontro, né? Uhum. E sem se alimentar. Então, a Sim, gente tem ali o Cristo que ele dá o que a gente chama do alimento espiritual para as pessoas, porque ele está ali ensinando, compartilhando a palavra, instruindo, ele está curando as pessoas e ele uhum. também está preocupado com o estômago das pessoas, com a alimentação das pessoas, né? Eu lembro quando o Papa Francisco ele assumiu, ele falou algo muito interessante. Ele falou assim: olha, se a igreja tiver só uma ação social, ela vira uma ONG, né? Uhum. Mas se ela não tiver a parte da palavra e a ação social também, ela não pode ser chamada de Uhum. igreja, porque a igreja ela tem Sim, que ser integral, né, para a pessoa. Então aqui Jesus Cristo ele está dando o alimento espiritual, mas ele também está preocupado com o alimento físico. E ele tem físico. compaixão daquelas pessoas, como não tinham ali, por exemplo, uma barraquinha de cachorro quente, não tinha ali aquelas pessoas vendendo as coisas, um drive-thru para as pessoas passarem na volta ou algo do tipo. Ele fala para os discípulos: a gente tem que dar de comer para essas pessoas, né? A gente não pode Uhum. deixar elas sem o alimento. E aqui era o alimento É, físico mesmo. Então, ele dá o alimento espiritual, mas também dá o alimento físico. O evangelho é o homem integral, né? é verdade. Eu fiquei pensando, Alan, enquanto você falava, nessa questão de que Jesus ele conhece os ambientes onde nós estamos inseridos, né? Como você disse,
Jesus sabia que no lugar onde eles estavam, não tinha recursos próximos ali, não tinha comércio, não tinha um drive-thru do McDonald's e não tinha nada perto que eles pudessem passar ali e se alimentar no caminho de retorno, né? Então Jesus ele tem o conhecimento do ambiente onde nós estamos inseridos, né? Jesus percebe o lugar onde eu estou agora. Eu estou aqui no meu quarto, na verdade no quarto dos meus filhos, né? Onde nós temos aqui uma escrivaninha. Você provavelmente está em algum cômodo da sua casa e cada uma das pessoas que estão nos assistindo aqui estão em algum lugar aí, talvez na sua casa ou talvez não. O fato é que Jesus conhece o ambiente onde nós estamos inseridos, tanto agora como no decorrer da nossa semana, quando nós estamos inseridos na nossa rotina de trabalho, na nossa rotina familiar, na nossa rotina, às vezes, acadêmica, enfim. Jesus conhece o lugar onde nós estamos inseridos e o movimento de Jesus em nossa direção é um movimento de compaixão, como Alan disse. Nos ambientes em que nós estamos inseridos, Jesus conhece as nossas aflições, Jesus conhece as nossas angústias, e não apenas conhece, ele atua nas nossas aflições, atua nas nossas angústias, assim como, conhecendo o ambiente onde esse povo estava inserido, Jesus atuou para saciar a fome deles. Talvez a nossa fome no decorrer da nossa semana seja outra. Talvez a nossa fome no nosso ambiente de trabalho seja uma fome por paz, por tranquilidade naquele ambiente de trabalho. Talvez a nossa fome no nosso ambiente familiar seja uma fome por conciliação entre as pessoas que moram debaixo do mesmo teto. E Jesus ele vem nesse movimento de saciar as fomes que nós sentimos no decorrer da semana, conhecendo os ambientes onde nós estamos inseridos. Eu fico pensando aqui, Alan, infelizmente naquela visão religiosa um pouco engessada, daqueles que acreditam que Jesus está preso nas quatro paredes da igreja, né? E que de lá ele não sai, né? Se você quiser ter um encontro com Jesus ou quiser percebê-lo, vá até lá, né? Ou seja, um Jesus que não se desloca para os ambientes onde nós perpassamos no decorrer da semana, né? Na própria história de Jesus, né, nos evangelhos, foram poucas as vezes que ele aparece no templo, né? Ele aparecia muito mais fora do templo, né? Então, É, nesse episódio mesmo que nós estamos lendo aqui, havia uma multidão tão grande lá que talvez sequer caberia em algum templo o Templo de Salomão, por exemplo, ali em Jerusalém. Provavelmente não, talvez não caberia, né? Havia quase 15 mil pessoas. E é é. interessante pensar isso, né? Jesus Cristo fala assim, dá de comer, ele fala para os discípulos, dá de comer para essas pessoas. Espera aí, tem 15 mil pessoas aqui, né? Quantas pessoas precisa para produzir comida para toda essa gente, né? É Então verdade. e aí você vê Jesus Cristo ele tratando com a multidão, né? E Jesus Cristo também tratava com o indivíduo sozinho também. Uma É. outra coisa que a gente já falou aqui, né? Depois, versículo 5 e 6, Rodrigo, diz assim: Jesus pergunta, né? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Eles responderam, 7. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graça, partiu-os, né? Então, muito, muito bacana esse texto, né? Só com os 7 pães ele já fala assim, já é suficiente. Para os discípulos, não era suficiente. Uhum. Mas o pouco que nós temos, se nós colocarmos na mão de Jesus, vai ser suficiente, né? E ele pega e compartilha tudo isso, né? A Uhum. gente tem aqui muito a palavra compartilhamento, né? É verdade. Muito forte. Esse lance de compartilhar, ele é bem interessante, né, Alan? Porque a palavra compartilhar, ela se popularizou muito com esse advento das redes sociais, né? Você vai compartilhar conteúdos, né? Então você começa a compartilhar coisas, né? Mas o maior compartilhamento por essência é o compartilhamento de Deus, né? Que através de Jesus compartilha a vida conosco. O compartilhamento de vida vindo de Deus em nossa direção através de Jesus Cristo, né? Isso
vai um pouco contra a visão um pouco mesquinha que muitas pessoas têm, que enxergam apenas uma aritmética de causa e efeito, né? De somar, ou de dividir, ou de subtrair, ou de multiplicar. Jesus, ao invés disso, ele privilegia esse movimento que você fez, né? O de compartilhar com o outro, né? Uma das formas de nós glorificarmos a Deus é na partilha, né? Tudo aquilo que você compartilha, aquele ato de compartilhar, ele glorifica a Deus, né? Infelizmente a gente acha que glorificar a Deus é algo resumido a uma adoração verbalizada, né? Glória a Deus, quando eu falo glória a Deus, É. eu glorifico a Deus, sim, mas uma maior glorificação a Deus é nas atitudes, é na forma que você vive. E o ato de dividir é um ato que glorifica a Deus, né? E Sim. aquilo que você falou, né? Jesus Cristo, ele compartilhou a vida dele, ele deu para todos, né? Mas daqui a alguns minutos nós vamos celebrar a ceia e é essa divisão também, né? O corpo de Cristo dado a todos, né? E eu acho que essa questão de compartilhar é algo que tem que fazer parte da identidade do cristão, sabe? Uhum. A nossa relação com as coisas não pode ser uma relação egoísta. Isso é meu e isso é só meu. Não. A nossa Uhum. relação com tudo que nós temos tem que ser uma relação no plural, né? Do conjugado do nosso, né? Isso é Uhum. nosso, né? Porque não é possível a fé cristã numa matemática de acumular as coisas, né? A aritmética de Jesus não era a soma, né? A adição. Uhum. A aritmética de Jesus era a divisão, ele dividia tudo, né? Se você Uhum. quer saber se algo que você tem é seu ou é de Deus, é a forma como você se relaciona com esse algo, né? Por Sim. exemplo, o salário que você recebe, será que ele é um salário só seu, só para sua família? Ou ele também é de Deus? Porque se ele for de Deus, ele tem que chegar em outros lugares além daquilo que diz a si próprio, né? Uhum. Então é muito importante essa relação que nós temos com as coisas que Deus nos Uhum. dá. Porque se forem nossas, vai ser só nossas mesmo. Mas se for do outro, aí vai ser de Deus. Se você quer que algo que você tem não seja seu, mas seja de Deus, ela tem que ser do outro, né? Se for Ela tem que seu, ser compartilhada, né? exato. Se for seu, você tem algo que de fato é um pouco inseguro isso, porque é seu, qualquer um pode tomar. Agora, a partir do momento que você fala, esse algo aqui é o que essas pessoas fazem. Esses 7 pães estão aqui, Jesus. Agora eles são seus. E aí Jesus vai e compartilha. Tudo que você coloca na mão de Deus, ele divide com os outros. É verdade. Eu me lembrei, Alan, de uma frase de um escritor e psiquiatra que chama John Scott Peck, né? Que ele fala assim, que todo movimento meu em direção ao outro para ajudá-lo repara algo em mim. Então, tudo aquilo que eu faço em direção ao outro para compartilhar, para abençoar, ou para ajudar o outro de alguma forma, acaba reparando algo em mim. Então, no fundo, nós somos beneficiados, nós somos abençoados quando a glória é em compartilhar, como a Alan disse aqui. Se você tem algo na sua vida, recebe algo e você fala para Deus, ó Senhor, isso daqui não é meu, isso daqui é seu, cuida disso. Fica sabendo que ele vai compartilhar, porque tudo que você coloca na mão dele, ele divide, né? Agora a gente tem que estar aberto para isso, temos que orar a Deus para que nos dê esse coração generoso, para que nos torne aquela mão que é estendida na direção do outro, né? Não ter essa relação egoísta com as coisas, né? Disso daqui é meu e não é mais de ninguém, não, mas compartilhar aquilo que Deus dá para você, né? Não é verdade. Tem E aí, Alan, aquele, eu pode falar. lembrei de uma história agora daquele Conselheiro Lafayette, tem até acho que uma cidade de Minas com esse nome, mas Conheço. tem ruas também, tem avenidas, né? Tem uma história dele que Sim. ele tinha aumentado o armazém dele de arroz, trigo, não me recordo, né? E ele aumentou muito os armazéns. E aí passou por uma seca muito brava. E aí o Uhum. capataz lá, o cara que gerenciava a fazenda para ele, falou assim, meu, tem uma seca brava vindo aí, ninguém tem arroz em lugar nenhum, só nós temos porque nossos armazéns estão cheios, é hora da gente vender tudo isso e colocar o preço lá em cima. E aí a história diz que o Lafayette falou assim, não, se ninguém tem,
a hora não é de vender e de ganhar dinheiro, a hora é de distribuir e dar ao outro agora, porque ninguém tem. Então ia ser uma maneira injusta agora, né? Que foi uma coisa que a gente viu as Sim, pessoas fazerem com o álcool gel, né, cara? O álcool gel custava é verdade. R$ 8, e aí quando nós mais precisávamos virou 16, virou R$ 21, né? Não, Então e o é pior, Alan, a os relação respiradores, né? é é um absurdo, né? Então, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo na pandemia, a gente tem que ter uma relação com as coisas que tem que ser nossa, sabe? É meu, é sua, o meu salário não pode ser só meu, e porque tem muita gente precisando, né? Não dá para ter uma relação egoísta, salvar a minha parte e que se dane o outro. Vou lá no mercado e cato como foi no início, né? Pego todos os papéis É, higiênicos que estão lá para ser vendido e saio de lá orgulhoso que consegui levar para casa 10 pacotes de papel higiênico, né? A gente tem que ter essa relação do olhar ao outro, né? O outro também precisa, né? é verdade, é verdade. É, e caminhando aqui para o final desse texto, Alan, no versículo 8 tem um ponto que eu e você já batemos muita bola em cima desse versículo aqui, né? Que ele fala assim: o povo comeu até se fartar e juntaram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram, né? Ou seja, não houve desperdício. Aquilo que sobrou foi ajuntado, né? Ah, então, eu fico pensando nisso, Alan, que hoje é sabido que a escassez de recursos por boa parte da humanidade, ela poderia ser suprida por aquilo que é desperdiçado da outra parte que tem fartura de recursos, né? Ela poderia ser compensada pelo desperdício dessa outra parte, né? É interessante que existe em Provérbios um provérbio que diz que a alma farta ela pisa em favos de mel, ou seja, ela desperdiça o que é importante, ela desperdiça aquilo que é necessário, né? Então, num ambiente de fartura, nós dificilmente nos damos conta das obviedades, assim, do cotidiano, daquilo que faria falta se não estivesse lá na normalidade do dia a dia, né? Eu me lembrei com isso de um amigo meu que ele foi numa viagem missionária para um país muito pobre da África, né? E no retorno, eu não me lembro qual país que era, mas eu lembro que no retorno dele, perguntaram assim para ele: você teve mais dificuldade de se adaptar quando você chegou lá ou no seu retorno? E ele não teve dúvida, ele falou: eu tive mais dificuldade de me adaptar no meu retorno. E a resposta dele eu achei muito interessante, né? Perguntaram por quê? Você está voltando para casa, né? Ele falou: porque eu tive um sentimento de inadequação no ambiente da abundância. Aqui eu tenho tudo. Aqui se sobra meia caixa de leite, eu jogo fora. Aqui, se eu peço comida e é mais do que o suficiente, eu desperdiço. Então a gente está aqui vivendo num ambiente de abundância. Olha que a gente está falando do Brasil, hein? E aí ele falou que o que sobra aqui seria visto no país em que ele esteve, né, com um olhar assim, um olhar dourado, né, de algo que vale ouro para as pessoas ali que estão num ambiente de escassez, né? E nesse versículo que nós lemos, não houve desperdício, até do que sobrou mandou ser recolhido para ter uma destinação adequada, né? Da mesma forma que a gente estava falando no início, né, que o evangelho ele tem que abranger todas as áreas, né? O quanto é significante esse tema do desperdício nas questões do meio ambiente, por exemplo, né? Todos os recursos naturais a gente sabe que são limitados e o quanto a gente percebe o desperdício da água, o desperdício, como você mesmo falou, dos Uhum. alimentos, né? E a Bíblia ela tem assim muito a nos ensinar, né? Até mesmo quanto agora, por exemplo, está falando do desperdício, né? Jesus Cristo nos Uhum. ensinando a lidar com o que nos sobra, né? Uhum. Fazendo uma conexão disso de novo com aquela questão que a gente falou no segundo bloco aqui sobre a generosidade, né? Sim, O Gandhi ele tem uma fala que ele diz o seguinte, que tudo aquilo que você tem que você não usa já não é mais seu, é de alguém.
né? Você está roubando, Uhum. você é ladrão daquilo que você tem e você não usa, que está sendo desperdiçado com você, você é ladrão daquilo, né? Porque alguém Uhum. precisa, né? Então a gente tem que ter esse consumo consciente mesmo com o que nos sobra, Sim, porque o que nos sobra pode ser justamente a parte que falta para o outro, né? é verdade. E com certeza, se fosse falar de maneira economicamente, o desperdício que a gente tem em diversas nações é justamente a parte que falta naquelas que mais precisam, né? Sim, sim. Essa preocupação ambiental, né, de você utilizar os recursos naturais de forma adequada, não ter uma visão exploratória, meramente exploratória do meio ambiente em que você está inserido, né? E eu participo de um grupo chamado Nós na Criação, né? Que ele valoriza muito essas questões que você comentou, Alan, do meio ambiente. E é incrível, mas as atitudes mais básicas, elas estão relacionadas sim ao nosso dia a dia, né? Então é a sua atitude na reciclagem de materiais, é a sua atitude no consumo consciente de recursos, seja tanto de água como das coisas de alimentos na sua casa, né? Enfim, tudo isso gera na multiplicação desses atos um efeito enorme, né? Verdade. Rodrigo, para nós concluirmos aqui e deixarmos frisar algumas coisas, né? Acho que primeira parte a gente podia falar que Jesus não nos despede vazio, né? Aquelas pessoas estavam lá pela palavra, mas Deus supriu ela também no que diz respeito à sua parte física, né? Sim, Segundo ponto, a questão do compartilhamento, da nossa relação com aquilo que Deus nos dá, que não seja uma relação egoísta, né? E por último aqui, a nossa relação também ainda muito linkado com o segundo bloco aqui, a questão do desperdício, né? evitar o desperdício, né? Exatamente. Então é É, isso, que né? É Deus, interessante, né, Alan, como um texto curto e que toca profundamente o nosso dia a dia, né? Não, volto a dizer, não toca única e exclusivamente você quando você está inserido nos quatro paredes da igreja, mas toca-nos, sobretudo, no chão da vida, enquanto a vida está acontecendo, né? é verdade. E assim, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que esse compartilhar da palavra de Deus há um mistério em relação a tudo isso. Sem dúvida nenhuma, muitos de nós aqui que estamos aqui, a gente tem aqui quase 20 pessoas online, muitos de nós vão se deparar com essas necessidades durante essa semana, né? Porque Deus não fala em vão, né? Vão se deparar com a necessidade de entender que o outro não precisa só do evangelho, o que diz respeito ao lado espiritual, mas precisa do evangelho no que diz respeito também ao lado físico. As pessoas vão se deparar com a importância de compartilhar o que ela tem com alguém que não tem, seja recurso financeiro, seja alimento, seja o tempo, né? E as pessoas também vão se deparar com uma situação em que vão se ver se desperdiçando das coisas e vão lembrar dessa palavra aqui, certamente. E é incrível isso que você falou, né, Alan? Porque o nosso amigo Diamâncio, ele fala isso. Eu e você estamos aqui falando já há alguns minutos e a gente fala só até os ouvidos, né? Dos Exato. ouvidos para dentro, é com cada um que está escutando aqui, e aí é um agir da pessoa até em comunhão com Deus mesmo. Amém.